Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite de aprendizado do Evangelho da nossa doutrina espírita. Para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, a mensagem para o dia 10 de novembro diz assim: a fé anula o sofrimento. O sofrimento vive da má avaliação das circunstâncias, da falta de opções e soluções. Preencha-se de fé, de certeza de que tudo se resolve, confiante no seu poder de eliminar problemas e de ser feliz. A fé forte é como uma voz forte. Ecoa no coração, na mente, na alma, que tremem ao ouvi-la os pensamentos de incerteza, de medo e desesperança que saem rapidamente. Creia que pode e já estará podendo. A fé verdadeira não teme obstáculos. Mas de que fé que o Lorival Lopes está falando aqui no livro? Daquela fé que raciocina, que analisa, que pensa. Aquela fé que é cega e que espera o milagre, ela não é capaz de nos manter em alta vibração e com a certeza que nós podemos vencer os obstáculos e os sofrimentos. A fé raciocinada, ela nos dá munição, ela nos dá direção para que a gente compreenda que nós podemos sim ser felizes. Que o que nos acontece, que aquilo que nós vivemos, que aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, não é sofrimento, é conhecimento. Então, quando Jesus disse, a tua fé te curou, ele estava afirmando que quando nós queremos, que quando nós buscamos a mudança, ela vai acontecer. Mas a fé não tem que ser da boca para fora, ela tem que ser do coração para dentro. Então, que nós saibamos ter uma fé sólida, uma fé baseada no conhecimento, uma fé baseada no ensinamento de Jesus. Nós precisamos viver os ensinamentos. Nós precisamos entender aquilo que ele quis nos dizer para que possamos anular o sofrimento. E também entender que tudo que nos acontece é para que a gente aprenda e compreenda o nosso propósito. Então, a partir dessa mensagem que nos fala dessa fé, que nós temos, que se ainda não temos, devemos buscá-la, vamos iniciar então a nossa prece para a noite de hoje, para depois ouvirmos o Evangelho. Então queremos iniciar te agradecendo, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita que tanto nos ensina e nos faz aprender e compreender que a nossa vivência tem um propósito maior e que sim, através da fé, através do conhecimento e da vivência das leis de Deus, nós podemos ser felizes. Te pedimos, Senhor, que nos intua, nos abençoe, que nós possamos assimilar o conhecimento que vamos ouvir através da Cleci na noite de hoje. Fica conosco, Senhor. Nos ampare, nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Desejo uma boa noite a todos. O Evangelho de hoje é a continuação do capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Fala sobre a mediunidade gratuita. Então, vem nos trazer o seguinte: os médiuns atuais
pois que também apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que podem assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade, porque subsistirá a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga.
a mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe o preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muitas vezes a custo de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que dispõe materialmente, do tempo que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o devotamente os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, a passagem do Evangelho hoje, ela é bem clara, só na leitura a gente já tem condições de compreender que fala da mediunidade gratuita. Então, no início da leitura diz assim: os médiuns atuais, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito. Então, já no tempo de Jesus, desde que o ser humano, que existe o ser humano na Terra, existe a mediunidade, sempre houve esse intercâmbio. Anos atrás, no começo da história, lá nós tínhamos as pitonisas, que as pessoas iam perguntar às pitonisas o que elas orientavam para que fosse feito. Os apóstolos, a gente sabe muito bem que eles tinham mediunidade, por todas as passagens que eles nos trouxeram, que a gente hoje tem no Evangelho, e pelo dom da cura que depois todos eles puderam realizar. Então, o médium recebe esse dom gratuitamente, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Então, a comunicação, o ensinamento, a palavra, vem do Espírito. O médium faz esse intercâmbio, mas as ideias não são dele, as palavras não são deles. Então, com essas palavras, Kardec inicia apresentando um argumento importante para que a mediunidade seja gratuita. Quando se vende alguma coisa, se recebe o pagamento correspondente. A mediunidade é dada para todos, que todos recebam a luz, o auxílio. Então, cobrando seus serviços, os pobres, que não podem pagar, ficariam excluídos desses benefícios, dessa bênção divina, o que contrariaria os desígnios do Senhor. Quando
nós pensamos em Chico Xavier, ele coloca de uma maneira muito simples, para que a gente possa entender que o telefone toca de lá para cá. Hoje não se evoca mais espíritos como foi no tempo da codificação da doutrina, no tempo de Allan Kardec, que se fazia necessário na pesquisa dele, no trabalho dele, para ele poder trazer esse ensinamento para todos nós. Então, todos aqueles trabalhos que o Chico fazia quando as mães iam pedir mensagem para os seus filhos, dos seus filhos que tinham partido para o plano espiritual, ele jamais prometia a elas que o filho ia se manifestar. Então, elas entregavam o seu nome a ele, o nome do seu filho, e ficavam no salão à espera para ver se ele recebia alguma coisa, se esse filho que tinha partido pudesse trazer uma mensagem pelo Chico a elas, e nunca no sentido de promessa que pudesse receber a mensagem. Isso fica bem claro no filme que o Chico e suas mães, quem não assistiu é bem interessante assistir. Então, o procedimento próprio de quem não penetrou na finalidade dessa faculdade, de quem não percebeu o objetivo divino em relação a ela, considerando-a como algo que lhe pertence, segundo os valores materiais, está bem distante dos ensinos de Jesus, das leis divinas por eles trazidos. Então, quando eu faço a negociata com o dom da mediunidade, eu estou muito distante das leis divinas que Jesus nos trouxe. Nós sabemos, e o próprio Evangelho coloca, que muitas pessoas se usam desse dom são os adivinhos, que leem a sorte, que colocam cartas, que buscam enganar, ou como foi no tempo de Kardec, na França, com as mesas girantes, quando era feito disso um espetáculo para o povo assistir. Aí o Allan Kardec foi até o local para ver o que estava acontecendo, e aquilo chamou a atenção dele, porque ele era uma pessoa muito estudada. Então ele entendeu que uma mesa por ela própria não poderia girar, não poderia dar batidas, e ele começou a pesquisar. Então aquilo era um show de fazer, depois mais adiante foi avançando, de ter manifestações, de ter batidas, na época eram muitos efeitos físicos. Então quando era programado o show, quando os espíritos não se manifestavam, passava a ser um charlatanismo, uma mistificação. Os próprios atores que programaram aquele espetáculo começaram a enganar as pessoas, usar algumas coisas que pudessem fazer sãos e enganando as pessoas. E com essa questão, muita gente se afastou, criou um descrédito dessas manifestações. E tanto que a França, onde o espiritismo começou, não tem muitos adeptos ao espiritismo comparado ao Brasil, por exemplo. Em função disso, então só havia manifestação mediúnica não faz ninguém se tornar espírita. Para tu se tornar espírita, tu tem que usar a razão, passar pelo crivo da razão. Então, tu tem que entender como toda essa questão funciona. E isso nós conseguimos pelo estudo, e não por um show de mesa mediúnica que nós poderíamos fazer. Nós temos a certeza que se nós anunciássemos que hoje nós teríamos o amanhã um trabalho mediúnico ao vivo, o salão ia encher de gente para assistir. Mas não é esse o objetivo, não é o show. E sim a nossa mudança moral, o nosso entendimento de como ocorre, como nós temos o contato com os espíritos e como eles agem sobre nós. Então, como eu vinha colocando, então nós temos que entender a doutrina espírita e a moral divina que ela nos traz. Então, mediunidade com Jesus é usar gratuitamente a mediunidade no serviço do bem,
com o esforço de desenvolver em si o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, da maneira como puder, perseverando na vontade de transformar seus sentimentos, seus pensamentos e atos, propiciando condições espirituais de convivência com espíritos mais evoluídos. Então, o objetivo é manter o contato com espíritos evoluídos. Então, quando eu não tenho uma moral, quando eu tento enganar os outros com mensagens, eu vou ter comigo quem? Espíritos maus, inferiores, brincalhões, e não os espíritos de luz. Eles se afastam de nós quando nós não fazemos a nossa parte. E quem nos traz a proteção, a inspiração, o amparo, são os espíritos evoluídos, os espíritos de luz. Então, nós nunca podemos saber até aonde a minha faculdade mediúnica vai. Não é uma questão que está no meu poder. Só existe comunicação mediúnica se tiver espírito para se manifestar. Então, quando eu trabalho de uma maneira brincalhona, não levo a sério um trabalho sério, eles se afastam, os bons espíritos se afastam e deixam esses médios à mercê de espíritos inferiores. Em moralidade, eles podem ser muito inteligentes. Nós sabemos muito bem aqui do planeta Terra, já nós observamos, que tem muitas pessoas muito inteligentes, mas que usam essa inteligência toda direcionada para o mal. E da mesma maneira como tem os encarnados, tem os desencarnados, que usam para enganar. Então, sempre se coloca, quando tem uma manifestação mediúnica, numa mesa mediúnica, que se passe essa comunicação pelo crivo da razão. Não importa quem diga que é Santo Antônio, Jesus, a gente já tem conhecimento para saber que se um dia alguém se manifestar e disser que é Jesus, que é falso. Jesus não vem se manifestar numa mesa mediúnica. Então, já pelo estudo, por isso que o estudo da doutrina espírita para todo trabalhador e principalmente para o trabalhador da mediúnica, ele tem que ser uma coisa contínua. Nós não podemos ficar sem estudo. Nós temos que estar sempre aprendendo em sintonia com os espíritos evoluídos, mudar a nossa moral. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima, nos modificando para melhor. Claro que aqui ninguém é santo e nem vamos chegar a isso. Mas assim, lentamente nós vamos modificando, se tornando pessoas melhores, para que tenhamos o merecimento do auxílio dos bons espíritos. Então Kardec nos coloca: aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Então, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento, da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, voltamos de novo ao Chico. Chico nunca aceitou qualquer pagamento. Certa vez, num trabalho, num auxílio, numa cura que ele fez, ele recebeu um Fuca. Ele foi até o armazém, deixou o Fuca lá, transformou ele todo em alimento para ser doado aos pobres. Então, nós temos nele um exemplo em Jesus e também nos apóstolos, mas Chico faz pouco, estava aqui entre nós na Terra. Podemos pensar, ele era um simples como nós, no sentido de chegar até aqui. Nós convivemos com ele, eu tive o prazer de chegar, de dar a mão para ele. Então, a casinha, o centro espírita simples, todos os livros que ele psicografou, que não me lembro agora aqui, 400 e pouco, todo o dinheiro foi destinado para a caridade, ele não ficou com nada. Então, o quarto dele era extremamente simples. Não é que a gente tenha que viver esta vida, mas o que eu quero dizer assim,
Ele era um funcionário público, com esse dinheiro, depois da aposentadoria, ele cobria suas despesas. Mas em momento algum ele usou da sua mediunidade para proveito próprio ou para a sua família. Então, é preciso merecer a presença dos espíritos elevados, oferecer-lhe as condições de boa vontade em servir de instrumento útil na sua finalidade, trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos, sem nada exigir em troca, a não ser a satisfação de colaborar na obra divina do progresso da humanidade. Então, como eu já coloquei, é uma faculdade que depende da boa vontade dos espíritos que a usam. Ela pode falhar, pode nada produzir, colocando seu explorador em uma situação difícil, na qual ele é tentado a fingir e mentir. Aí me veio assim, eu já vi num congresso espírita, o Divaldo estava fazendo uma palestra, né, Luci? O Divaldo estava palestrando, foi quando, numa certa altura, se percebeu a modificação da voz dele, então foi Bezerra de Menezes que falou por ele. Mas ele não anunciou, não foi anunciado no congresso assim, nós vamos ter hoje a fala do Divaldo e ele vai incorporar Bezerra de Menezes. Não, ele não sabia que isso ia acontecer. Isso não foi programado por ele, isso não foi agendado. Então, chegou até ele naquele momento. Então, aqui nos coloca que a mediunidade, ela não é uma arte, nem uma habilidade que nós adquirimos pelo estudo e pelo trabalho. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Então, ela existe graças à atividade dos espíritos. Se esses faltarem, ela não funciona. Então, a aptidão permanece, mas o exercício não acontece. É como uma máquina parada. E os livros espíritas nos trazem exemplos de pessoas que eram médiuns e com o tempo deixaram de ter a comunicação. Então, pensar em explorar a mediunidade é querer dispor de uma coisa que realmente não possui. Eu só posso dispor aquilo que eu sei dar conta a todo momento. Agora, se eu dependo totalmente de outro, eu não disponho disso. Então, os espíritos são dos espíritos das almas mortas, são dos nossos entes queridos que desencarnaram, que estão sem o corpo físico. E isso nós queremos pôr à venda. Isso é uma coisa assim muito grave. Como nós vamos agendar um horário para dar uma manifestação, chamar um espírito, evocar e cobrar por isso? Isso mostra o quanto nós ainda temos que evoluir para trabalhar na seara de Jesus. Então, no tempo de Moisés, que a Bíblia nos fala que Moisés proibiu, foi por esse motivo, por esse tráfico degenerado em abuso, exploração pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição. Então, isso provocou a proibição de Moisés. As pessoas eram muito ignorantes, elas não tinham acesso ao conhecimento como nós temos hoje. Então, hoje ninguém pode alegar que não teve entendimento de saber como essas manifestações acontecem, o que é mediunidade. E a mediunidade, ela existe por que motivo? Por que ela existe? Por que a doutrina espírita se fala tanto, se faz tão importante a mediunidade? Porque é um intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Então, é com essa permissão que nós tivemos acesso ao que realmente acontece com o nosso espírito quando nós estamos desencarnados.
Jesus falava, o meu reino não é desse mundo. Mas ele não falava, ele não explicou para nós como era no lado de lá. Nós não tínhamos entendimento. Aí, com a doutrina espírita, aí os espíritos de luz vêm nos trazer claramente como acontece com a nossa desencarnação, como segue a nossa vida no plano espiritual. Então, a mediunidade existe para nos auxiliar a progredir e não como uma fonte de negócio. Então, a doutrina espírita coloca a mediunidade a categoria de missão, que depende no seu uso da moral do médium, a fim de que esteja praticada santamente, religiosamente. Então, todo o trabalho mediúnico nosso aqui da casa, primeiro nós participamos aqui da doutrinária. Depois a gente vai para a sala mediúnica, inicia com uma prece, sendo que os que trabalham na mediúnica já sabem que durante aquele dia tem que ficar mais light, sem muito estresse, sem preocupação, sem alimentação exagerada. Então a gente já vem vigiando os pensamentos, os sentimentos, ações. Então, claro que isso é para acontecer todo dia. A gente é médium 24 horas, não só no dia da mediúnica. Mas nesse dia, principalmente, a gente tem um cuidado maior de vir mais preparado e mais leve para casa. Então, um trabalho mediúnico é uma prática no bem, onde são auxiliados espíritos sofredores, espíritos raivosos. Conforme eles se manifestam, eles são atendidos, eles são esclarecidos. No sentido assim, nenhum espírito é expulso. É dialogado, é conversado, é explicado com ele. É conversado com ele, explicado, falando sobre os ensinamentos de Jesus, da importância do perdão. O mais importante sempre, se nós guardamos raiva, ódio, infelicidade, é a falta do perdão, o apego aos bens materiais, que muitos ficam ligados nos bens que deixaram quando desencarnaram. Então é interessante a gente ter entendimento, conhecimento para saber como ocorre um trabalho mediúnico. E aqui, para encerrar, nos coloca então a mediunidade curadora que transmite os fluidos salutares dos bons espíritos deve ser feita como Jesus e os apóstolos faziam, sem nada cobrar. Como já foi dito, Jesus e os apóstolos eram muito pobres. Não tinham bens materiais, nunca cobraram nada. Nós temos, como eu já falei, Chico Xavier nunca cobrou nada, nem Divaldo, por todo o trabalho realizado e tantos outros grandes espíritas que nós temos conhecimento. Então, Jesus e os apóstolos devem ser o exemplo a ser seguido. Devem ser o exemplo a ser seguido. É a prática do bem, é a doação, é o amor. Então, é a prática da caridade, é o amor em ação. Então, que a gente possa refletir sobre isso e espero que tenha conseguido compreender essa passagem de hoje, então, que fala sobre a mediunidade gratuita. Muito bem, então. Essa mensagem do Evangelho, Kardec vai frisar, né, trazendo essa passagem a respeito da gratuidade, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam saber o que vai acontecer. E isso não mudou nada. Nós continuamos curiosos para saber o meu amanhã, se eu vou ganhar na loteria, com quem eu vou casar, com quem não sei o quê, e se busca isso. Então, a Cleci citou as pitonisas, tinha os oráculos lá nos faraós, né, e veio vindo isso. E o filme Os Mensageiros, que tem 1 ano e pouco que passou aqui, mostra a degradação de um médium que começa a desviar o seu propósito e cobrar pelo trabalho que ele fazia numa casa espírita. Então, são situações que nós precisamos analisar.
Dentro do Espiritismo a gente fala muito dessa questão de não apego aos bens materiais, da gratuidade. Não existe nada de errado em você trabalhar, ter suas coisas, viver com conforto. A Cleci citava, né, que o Chico vivia de uma maneira muito simples. Não é o que eu tenho, é como eu trabalho, como eu defino aquilo que eu faço com os bens que eu tenho. O problema não está no ter, o problema é saber estar naquilo que eu não sei administrar. Então, que nós saibamos que essa questão da mediunidade, ela acontece dentro das casas. Os médiuns têm uma responsabilidade gigante com isso que eles trazem, porque ele pode se elevar ou se afundar nessa situação. Então, que a gente tenha esse conhecimento, essa compreensão e não buscar. Se nós não somos médiuns, nós não temos que ir atrás de alguém e pagar para que ele nos leia o futuro. A responsabilidade também é nossa. Então, que a gente possa ter esse entendimento e fazer essa análise. Então, após a mensagem, eu convido os irmãos para nós fazermos a prece final e depois nós vamos passar para os passes. Então, queremos iniciar a nossa prece agradecendo o conhecimento, a oportunidade de compreender a nossa responsabilidade diante das situações da vida. Que nós possamos saber o que fazer e como fazer, sem a ansiedade de querer adivinhar. Tenhamos fé e certeza que Deus nos ampara, nos acompanha e nos conduz para tudo aquilo que nós precisamos passar, fazer e viver. E te pedimos, Senhor, então, que fluidifique a água que nossos irmãos irão beber, abençoe e dê a cada uma das pessoas que tem o seu nome na caixinha da entrada dessa casa aquilo que elas mais necessitam, seja saúde física, seja saúde mental ou espiritual. Abençoe também e intua os passistas para que possam transmitir o fluido de uma maneira pura e abençoada. Enfim, Senhor, te pedimos que cuidai do orbe terrestre e que o mundo encontre a paz que tanto busca, que possamos ser felizes nas condições que temos para viver. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe e fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.